Olha, queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos que a Igreja de Cristo foi estabelecida para ser o reflexo da justiça, da verdade e da santidade do próprio Deus na terra. O apóstolo Paulo chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. No entanto, ao longo dos séculos, o maior perigo para a saúde da igreja raramente veio de fora. Quase sempre ele se infiltrou por dentro. Hoje, enfrentamos uma anomalia silenciosa que compromete a eficácia dos púlpitos e a saúde das ovelhas. Hoje, o nosso tema nos convida a um exame sincero de consciência. Falaremos sobre nepotismo na Igreja de Cristo, um sinal grave da crise de liderança na atualidade. O nepotismo ocorre quando cargos eclesiásticos, privilégios e a direção de ministérios são distribuídos com base nos laços de sangue e no parentesco, ignorando a soberania do Espírito Santo e a vocação bíblica. Para compreendermos a gravidade desse erro, precisamos olhar para as Escrituras. O sacerdócio hereditário pertencia à antiga aliança na tribo de Levi, mas mesmo lá a soberania de Deus e a santidade eram exigidas. No primeiro livro de Samuel, deparamos-nos com a trágica história do sacerdócio de Eli. Eli amava seus filhos, Ofni e Finéias, mas eles eram homens ímpios que profanavam as ofertas ao Senhor e abusavam de sua autoridade no templo. Em vez de disciplinar seus filhos e removê-los do cargo para preservar a santidade do altar, Eli foi conivente, preferindo honrar o sangue de sua família acima do Deus que o havia chamado. Deus enviou um profeta a Eli com uma repreensão que ecoa até em nossos dias. Ele disse: "Por que honras a teus filhos mais do que a mim?" A história terminou em tragédia nacional. Quando a liderança espiritual confunde o altar de Deus com o patrimônio familiar, o julgamento e o declínio começam pela própria casa de Deus. No Novo Testamento, a lógica de liderança mudou completamente. Jesus não escolheu seus discípulos por laços familiares terrenos. Ele próprio declarou que a sua família verdadeira são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e a Tito, estabelecendo os critérios para a escolha de bispos, presbíteros e diáconos, ele não menciona linhagem, sobrenome ou parentesco. Os critérios são rigorosamente espirituais, morais e técnicos. O líder precisa ser irrepreensível, apto para ensinar, temperante, hospitaleiro, que governe bem a sua própria casa e que tenha bom testemunho dos de fora. O nepotismo na igreja substitui o critério do espírito pelo critério da carne. Quando um pastor ou um comitê de liderança decide colocar um filho, cônjuge ou parente em cargo de destaque, simplesmente por conveniência, segurança pessoal ou vaidade familiar, sem que essa pessoa possua o caráter
o testemunho ou o chamado visível, a liderança está dizendo que a igreja pertence a eles e não a Cristo. Assim, o púlpito passa a ser gerido como uma empresa familiar e o ministério se torna uma herança da família. Isso é uma tragédia. Os frutos dessa prática na comunidade de fé são devastadores. Então, quais são? Primeiro, o sufocamento dos vocacionados. Membros dedicados, cheios do Espírito Santo, preparados e com o chamado ardente, são colocados de lado, porque o topo da liderança está reservado apenas para quem carrega o sobrenome do fundador. Meu Deus! Segunda coisa, perda de autoridade espiritual. O povo perde o respeito pela liderança. A pregação perde o poder porque os membros percebem que as decisões são tomadas na mesa de jantar da família pastoral e não no altar da oração. Veja que coisa feia, viu? E terceiro, a blindagem do erro. Quando um parente falha, e de forma moral, o líder se vê no terrível conflito de interesses entre ser um pai protetor e um pastor que deve aplicar a disciplina bíblica. Quase sempre, a disciplina é abafada para proteger o nome da família, gerando escândalo e destruindo a fé dos mais simples. Então a gente vê que tudo isso é uma tragédia terrível. Portanto, eu quero terminar esta reflexão lembrando que a igreja não tem donos humanos. Ela foi comprada com o sangue inocente de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus é o cabeça da igreja e somente ele distribui os dons como lhe apraz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se queremos ver um avivamento autêntico em nossos dias, precisamos ter a coragem de purificar os nossos templos e as nossas mentes de práticas carnais. Que os nossos pastores, que os nossos líderes tenham a humildade de entender que o seu legado não é deixar uma dinastia na terra, mas sim discípulos fiéis e tementes ao Senhor. Que a igreja volte a valorizar a santidade, o caráter, o preparo e, acima de tudo, o chamado soberano do Espírito Santo. Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos, e possamos permanecer firmes, andando em santidade e em seriedade diante do Senhor. Deus abençoe sua vida.